Quero te dar boas-vindas ao nosso Biohacker app. Eu sou Rita Castro, nutricionista, mestre em ciências pela USP, especialista em nutrigenômica, epigenética e biohacking aplicada à prática clínica. E neste vídeo eu quero te mostrar de forma simples e direta o que é o nosso Biohacker app com inteligência artificial integrada, porque que eu criei essa ferramenta e como ela pode transformar a forma como você organiza, interpreta e conduz seu paciente na prática clínica integrativa. Essa ferramenta ela foi criada e pensada especialmente para profissionais de saúde da área integrativa, funcional, nutricionistas, médicos, profissionais de uma forma geral que trabalham com a saúde integrativa. E eu criei o Biohacker App porque depois de muitos anos atendendo e formando profissionais de saúde, eu percebi uma dor muito clara da prática clínica, que é a prática clínica integrativa e funcional, ela ficou complexa demais, com inúmeros dados, inúmeras informações, que muitas vezes mais atrapalhava do que ajudava na condução do raciocínio clínico. Hoje, o profissional de saúde completo é aquele que precisa avaliar os sintomas, os exames laboratoriais, genética, microbiota, a rotina, o sono, o estresse, alimentação, suplementação, ciclo hormonal, especialmente para aqueles que trabalham com a ênfase em saúde feminina, inflamação, saúde mitocondrial, saúde intestinal, neurorregulação e diversas ferramentas de análises que a gente tem hoje, né? Desde testes clínicos mais simples, desde exames laboratoriais, mas marcadores muito importantes, até testes, né, exames mais profundos. E muitas vezes o profissional fica muito confuso de como interpretar, como transformar isso numa prática realmente personalizada, né, dentro da saúde de precisão, e também deixar isso claro para o paciente, né, como que o paciente também começa a entender o porquê que você também está solicitando aqueles exames, o porquê que, né, qual é a sua estratégia para aquele paciente. Então, muitas vezes, tanto o profissional quanto o próprio o paciente que está ali na sua frente, ele também se sentia muito perdido. Então, por isso que a minha ideia de criar esse aplicativo foi justamente para facilitar a vida do profissional e também do paciente. Porque muitas vezes, né, isso foi algo da minha prática clínica há anos, né? Eu atendo na prática clínica há 17 anos, então é bastante tempo utilizando ferramentas, testando, e agora com toda essa facilidade que a gente tem com as IAs, com a inteligência artificial, a gente consegue otimizar muito a nossa prática e a gente conseguir ganhar tempo com aquilo que importa, que é tempo de qualidade com o nosso paciente, que é com raciocínio clínico de precisão de fato, né? E muitas vezes a gente tinha ali tudo muito espalhado, com planilhas em Excel, PDFs, anotações, eu usava antigamente o Google Forms para mandar fazer a nossa anamnese, enfim, WhatsApp, né? E prontuários muitas vezes que não eram completos, né? E ferramentas que não conversam entre si. Então, essa era algo que também me deixava, fazia me perder muito tempo na minha prática clínica. Então, essa foi a ideia de criar um sistema operacional que une tudo isso, né? Então, o Biohacker App ele nasceu para ser um sistema operacional clínico para o profissional da saúde integrativa e funcional, que utiliza diversos marcadores e que vai, de fato, te ajudar e auxiliar na condução do seu raciocínio clínico. Então, aqui dentro, é só uma apresentação, né? Esse vídeo é uma apresentação inicial. Está aqui, obviamente, apagado alguns números, né? E nomes dos nossos pacientes, só para vocês não, para a gente não, né, não ter aqui a exposição dos meus pacientes, né? Particularmente, mas a gente vai fazer depois vídeos bem estruturados de passo a passo. Então, aqui dentro, a nossa ideia não é ser apenas um prontuário, é ter uma plataforma que ajude o profissional a pensar melhor, enxergar melhor os padrões, a transformar os dados clínicos em uma conduta mais personalizada. Então, o Biohacker App, ele integra a anamnese, o acompanhamento dos pacientes,
as consultas, os formulários, os exames, né? Ele faz toda uma análise inteligente. A gente tem uma biblioteca clínica também de coisas que você pode colocar, né? De que você já tem, a gente já vem com esse padrão também na nossa biblioteca e outras ferramentas de prescrição, né? Que também a gente já tem sugestões de protocolos e prescrições. Então, ele foi criado para ajudar o profissional a sair dessa prática fragmentada ou pensar só nos sintomas e começar realmente a construir uma visão mais profunda do terreno biológico do paciente. Então, nessa página inicial que vocês estão vendo, você já consegue observar que a gente consegue ter uma visão geral. Aqui o meu, como eu uso no modo clínica, tá? Eu vou depois explicar um pouco das diferenças. Eu uso no modo clínica porque eu tenho uma equipe junto comigo, mais uma nutricionista e mais uma médica integrativa e outros profissionais que a gente está integrando também na nossa clínica Biohacker, mas você, como profissional único, você tem a possibilidade de usar isso, né, pessoalmente, dentro da sua prática única, ou se você tem um grupo multiprofissional ou até outros profissionais junto com você, eu vou explicar depois melhor sobre o modo clínica. Mas basicamente essa é a tela inicial que aparece para todos, né? Então, aqui nessa página inicial aparece já os eventos da agenda, quantos pacientes você tem, ou o que você recebeu de novas anamneses, novos cadastros, vou mostrar isso também, a quantidade de pacientes, a quantidade de pacientes do mês, o NPS. NPS é um marcador muito interessante, que a gente vai, conforme você vai mandando o acompanhamento do paciente, ele vai respondendo de 0 a 10 o quanto ele recomenda o seu trabalho, o quanto ele se sente satisfeito. Então, esse é um marcador muito interessante, tanto para a sua clínica, como também para a sua prática, do quanto o paciente está se sentindo satisfeito com o seu atendimento. E aqui também a gente tem o percentual de adesão. Esse percentual eu sempre estou olhando para ver o quanto os meus pacientes estão aderindo às estratégias, né? Então, não adianta a gente passar uma dieta perfeita, uma prescrição perfeita, e os nossos pacientes não estão conseguindo aderir. Então, eu sempre busco aqui uma adesão sempre próximo de 80% a acima, né, mais do que 80%. Então, uma adesão em torno de 70%, a partir de 70% já é considerada uma adesão excelente da sua prática clínica, né? Muito difícil os pacientes conseguirem aderir até mesmo 50%, então 70% é sempre a nossa, né, a nossa meta, e a meta máxima aqui é chegar em 80%. E aqui a gente tem ações rápidas que aparecem também, né, do que você pode já rapidamente clicar. Aqui no modo clínica tem a distribuição de carga em 30 dias de cada profissional, quem atendeu quem, então isso também ajuda bastante a facilitar. E as atividades recentes do que aconteceu, né? Seja na clínica ou seja nos seus atendimentos. Então, então você consegue entender o que aconteceu, né? Tanto de algum paciente que mandou alguma mensagem, alguma anamnese nova que chegou, alguma prescrição feita, algum exame novo enviado, né? Algum novo paciente cadastrado. Então, aqui também você consegue ter essa visão geral, tá? Então, depois eu vou fazer os nossos próximos vídeos com mais detalhes de cada uma dessas ferramentas. Então, basicamente, aqui também no nosso menu lateral você vai encontrar, né, todas as principais áreas do nosso app. Então, esse aqui, Dashboard, é justamente essa primeira página que está aparecendo aqui, né? Então, toda essa área, tanto da sua atividade profissional, como também se for no modo clínica. Temos a área dos pacientes, então aqui vai aparecer, né, cada um dos pacientes que você pode buscar pelo nome. Eles estão organizados por ordem de atividades, né, de últimas atividades, mas também você pode organizar por ordem alfabética e também procurar eles pelo nome. A área aqui de formulários é a área que ficam as anamneses, né, e os questionários personalizados. A gente já tem também o próprio questionário do nosso aplicativo, né, que já vem pronto e disponível para vocês. Aqui na área de consultas para acompanhar os atendimentos, então vocês conseguem, né, a gente tem nos modos consultas diferentes tipos de consulta para você conseguir acompanhar, se é uma primeira consulta, se é acompanhamento, né, se é um retorno. Então também a gente consegue otimizar, né, e separar isso. Aqui no nosso Biohacker AI é onde a gente tem a inteligência artificial, onde você pode tanto analisar pacientes individualmente, selecionando eles, como também você
ter uma conversa ali como uma IA, né, que você vai tirar alguma dúvida sobre alguma coisa que você tem ali geral da sua prática clínica, né? Você quer perguntar, existe interação medicamentosa entre esse suplemento e esse medicamento, ou perguntas gerais que você queira fazer, ela vai responder, né? Ela é bem treinada com todas as informações que eu sempre estou atualizando e alimentando ela para responder de forma cada vez mais precisa. Aqui na biblioteca clínica é onde você vai encontrar também mais formulários, é onde você pode salvar seus templates de dietas, de prescrições, né? Então, tem várias coisas que já vêm pré-prontas também aqui dentro do nosso aplicativo. E aqui na agenda é onde você vai realmente organizar, né, as suas consultas e sua agenda. E aí a nossa ideia é que, né, a partir do momento, se você tem um modo clínica, você dá o acesso para sua secretária agendar a sua clínica, ou você mesma pode manejar isso, né? Nossa ideia também é para quem é, né, menor ainda, né? Quem não tem ainda uma clínica, ou não tem uma funcionária, não tem ainda uma secretária, você pode fazer esse manejo por você mesma. E se você tem, né, já uma estrutura um pouco maior, você tem um assistente, você tem uma funcionária, ela pode criar o acesso dela, em que ela vai ter acesso a sua agenda. Ou também você pode dar o seu acesso para, se você não tem um modo clínica, você pode dar o acesso a ela também para ela criar a sua, né, e ir manejando a sua agenda. Tá? Mas nos próximos vídeos eu vou entrar, né, em cada uma dessas funcionalidades, um passo a passo, mostrando na prática como usar. Então, basicamente, esse vídeo é mais para apresentar a essência do nosso aplicativo, né? E especialmente fazer com que vocês experimentem, porque é na experiência que vocês vão realmente criando ali essa conexão com o nosso aplicativo, porque no começo às vezes fica um pouco perdido, mas a ideia justamente é que quanto mais a gente pratica, mais a gente vai conseguir ter mais eficiência, tá? Então, basicamente é isso, né? Um recado também importante é que nenhuma inteligência artificial ela substitui o profissional, esse não é o nosso intuito, ele é justamente para ser o nosso copiloto clínico, tá? Então, na realidade, esse aplicativo ele foi criado para ampliar a inteligência clínica do profissional. Essa é a grande ideia, né? A tecnologia aqui, ela não entra para robotizar o atendimento, ela entra para organizar dados, revelar os padrões e liberar mais espaço para aquilo que realmente importa. A interpretação, a presença, né? A gente tem esse modo de gravar a consulta para que você fique presente, olhando para o seu paciente, ouvindo realmente, você ter essa clareza de estratégia, né? Isso, né, é a coisa mais incrível da nossa prática clínica, ter clareza de quais são os caminhos da estratégia que você vai fazer para o seu paciente e individualizar a conduta, né? Porque a nova prática clínica, ela exige mais do que protocolos prontos. A gente já saiu dessa era de criar protocolos prontos. É SIBO, então é isso. SOP, então é isso, né? Tá na menopausa, então é aquilo. Não, a prática clínica a gente entende que é muito mais profunda do que protocolos prontos, tá? Então, quero te dar muito boas-vindas ao nosso Biohacker App. Então, nos próximos vídeos eu vou te mostrar o passo a passo de cada funcionalidade, começando, né? Especialmente como a gente integra desde a primeira consulta, como a gente agenda a consulta e o paciente vai responder os formulários, né? O seu formulário pré-consulta, e vamos juntos construir uma prática clínica mais inteligente, integrativa e personalizada de verdade. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.